Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal que foi criado para divulgar conteúdo cristão, para edificar a sua vida. E hoje eu quero falar um pouco com você a respeito de mudança de mente, a metanoia, que está lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, que diz assim: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em algumas versões diz transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero falar primeiramente de três princípios que regem o reino de Deus e três princípios que regem este mundo. Os princípios que regem o reino de Deus está lá em Romanos, no capítulo 14, verso de número 17, que diz assim: Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, ou seja, coisas deste mundo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em contraste disso, em 1 João está escrito o seguinte: 1 João, quando você vem no capítulo 2, no verso 16, diz assim, capítulo 2 de 1 João, no verso 16, diz assim: Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Ou seja, aqueles que são regidos pelos princípios de Deus, eles experimentam justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E os que são regidos pelos princípios do mundo, eles só buscam a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Percebeu o contraste? Então, esses três princípios que regem o mundo, a gente pode destacar como pessoas que só buscam seus próprios interesses. Pessoas que só visam o prazer da carne, só visam o prazer dos olhos e só visam a soberba da vida. A gente pode dizer que é uma pessoa dessa que só tem interesse em satisfazer as próprias vontades. Porque para experimentar os princípios do reino, é preciso você passar por uma metanoia, por uma mudança de mente, por uma mudança de mentalidade a respeito do que você pensa que sabe no mundo e a respeito do que Deus pensa a seu respeito. Então, como é que a gente descobre isso? Como é que a gente vive isso? É muito simples. Quando você volta lá em Romanos, no capítulo 12, quando nós lemos agora o verso 2, a resposta está exatamente no verso 1. O verso 1 de Romanos 12 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, e você vai já entender porque ele disse irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só, três atitudes que você deve ter, ou pelas quais você deve passar, digamos assim, para que você possa experimentar essa mudança de mentalidade e passar a viver de forma a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O primeiro é vivo. Ele diz, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que você precisa ter uma rendição. Você precisa reconhecer a sua necessidade de Deus. Você precisa reconhecer que você precisa de Deus. O seu corpo, ele precisa do Senhor. A Bíblia fala que depois que você nasce de novo, você passa a ser o templo e morada do Espírito Santo. As coisas do mundo lhe transformam de fora para dentro. Só que as de Deus, elas começam de dentro para fora. Então você passa a experimentar isso quando você entrega o seu corpo. Entregar o seu corpo é reconhecer a necessidade de salvar a sua vida, de salvar o seu corpo, de salvar a sua alma, de salvar o seu espírito. São essas três partes que são salvas por Jesus quando você nasce de novo. Então você apresenta o vosso corpo vivo, ou seja, um sacrifício vivo, rendido. Rendição significa isso. E santo. Ele fala, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo vivo, santo, que significa dizer, você precisa nascer de novo. Uma coisa que é consciente, você precisa entregar de forma consciente. Você reconheceu a sua necessidade de Deus e agora você passa a ser santificado, você passa a estar diante de Deus de uma forma diferente de antes.
O que nos mostra em 2 Coríntios, no capítulo 17, que se você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Ou seja, a sua mentalidade antiga, a do mundo, que você só procurava satisfazer os seus próprios desejos, mudou. E você passa a ser uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, se você está em Cristo. Né? E no verso 21 do mesmo capítulo, do capítulo 5 de 2 Coríntios, fala que nós fomos feitos, no finalzinho lá do versículo, fala que nós fomos feitos justiça de Deus, santos em Cristo. Isso significa dizer que nós podemos estar diante de Deus justificados. E o que é estar diante de Deus justificado? É estar diante de Deus sem culpa. É estar diante de Deus limpo, agradável, né? Santo, rendido ao Senhor. Que é justamente o que acontece com a terceira parte, que é um culto agradável a Deus. Ou seja, não é uma coisa penosa, você faz consciente, você faz rendendo ações de graça. Rendendo ações de graça ao Senhor. Você rendeu o corpo, você rendeu o espírito e agora você se rende em louvor e adoração pela bondade, pela misericórdia do Senhor. E aí você vai passar a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E vai exatamente se cumprir o que está lá em João 14, no verso 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu, Jesus dizendo, e eu o amarei. E me manifestarei a Ele. Que coisa maravilhosa! Sabendo que você foi rendido ao Senhor, se rendeu o seu corpo, rendeu o seu espírito, rendeu a sua alma. Essa mudança Deus vai começar a fazer de dentro para fora. As suas atitudes vão mudar, a sua maneira de pensar vai mudar. Você vai exatamente passar pelo que a Bíblia fala em Romanos, no capítulo 12, verso 2. Você vai passar por uma metanoia, mudança de mente. Amém, queridos? Então, que você leia, reflita, medite. E eu declaro metanoia para você.